com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Palavra de Esperança. Estamos no 7º domingo após Pentecostes. Nós somos todos acolhidos pela Palavra de Deus neste domingo com as palavras de Deuteronômio, capítulo 30, o versículo 16, que diz assim: se guardares o mandamento que hoje te ordeno, que ames o Senhor teu Deus, andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará. Que nós possamos guardar em nosso coração e em nossa mente os mandamentos de Deus que orientam os nossos passos na vida. Por isso, nos reunimos para celebrarmos palavra de esperança em nome do Trino Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido para um momento de oração. Oremos. Senhor nosso Deus, realmente nós necessitamos em nossa vida da Tua Palavra, dos Teus estatutos, dos Teus mandamentos, para sermos abençoados ali onde nós vivemos. Ajuda-nos, Senhor, a guardarmos aquilo que Tu nos ensinas. Sobretudo, ajuda a praticarmos aquilo que Tu nos ensinas. Que nós possamos acolher a Tua palavra e vivê-la em paz e amor com as outras pessoas. Perdoa, Senhor, quando não conseguimos fazer isso, quando nós nos desviamos da Tua palavra que ilumina os nossos passos. Nós te pedimos, Senhor, fica conosco neste domingo e em todos os dias da nossa vida. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador, Teu Filho amado.
texto para a reflexão de hoje nós encontramos no Evangelho de Marcos, o capítulo 6, os versículos 14 até 29. Passo a fazer a leitura. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias. Ainda outros: é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher do teu irmão? E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e, dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires, mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que, sem demora, me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E, enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e, trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Até aqui a passagem para a nossa reflexão. O texto de hoje fala de honra, de cobiça, de intrigas palacianas e, por fim, da morte horrorosa de João Batista, o último dos grandes profetas bíblicos. Temos aqui nesse texto todos os ingredientes de uma boa novela. João era filho de um casal já idoso, Zacarias e Isabel. Levava uma vida simples, alimentava-se de mel, animais e frutas silvestres.
Um cinto de couro firmava a vestimenta que cobria o seu corpo, feita de pelos de camelo. Sua mensagem também era simples e direta: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados, que Deus perdoará vocês. Para os moradores da região da Judeia e de Jerusalém, ele dizia com humildade: depois de mim vem alguém que é mais importante do que eu, dizia João Batista. A bacia oriental do Rio Jordão, onde João vivia e atuava, era uma importante rota comercial por onde transitava muita gente. Aos que paravam para ouvi-lo, João pregava que o arrependimento verdadeiro se mostra na mudança de comportamento. Dizia que era fundamental saber repartir com quem não tem, agir com honestidade no seu trabalho, não maltratar as pessoas, não caluniar e aprender a contentar-se, mesmo que seja com pouco. João não escondia que era contra o casamento de Herodes com Herodias. O motivo era simples. Ela já era casada com Filipe, irmão de Herodes. Dessa união nasceu Salomé, a sobrinha de Herodes. Essa denúncia levou João à prisão. Por fim, em conluio com a mãe, Salomé pediu a cabeça de João Batista na festa de aniversário de Herodes. Diante de tantos convidados, clientes, Herodes não poderia faltar com a sua palavra empenhada, depois de ver a dança da sobrinha. Ele disse: peça o que você quiser e eu te darei. Versículo 22. Ela queria a cabeça de João Batista servida em uma bandeja. O seu pedido foi atendido por Herodes. O historiador Flávio Josefo, que viveu no primeiro século depois de Cristo, lá pelo ano 37 e 38, escreveu o seguinte sobre a morte de João Batista: Herodes temeu que a enorme influência de João sobre as pessoas provocasse uma espécie de revolta e considerou muito melhor eliminá-lo antes que enfrentar depois uma situação difícil com a revolta e lamentar a indecisão. Mesmo sabendo que era homem justo e santo, que merecia ser temido e ouvido, João Batista foi executado por Herodes, um cala-boca definitivo. Também sobre Jesus pairava a ameaça de uma morte parecida. Segundo o evangelista Marcos, Herodes ficou sabendo da fama de Jesus entre o povo e tirou a sua própria conclusão. Ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele e agora ele foi ressuscitado. Herodes parecia estar revivendo o passado. Considerou Jesus o João Batista ressuscitado. A missão de João Batista foi a de preparar o caminho para o Senhor, segundo os evangelistas. A sua pregação questionava o comportamento público e privado das pessoas do seu tempo. Cobrou ética de governantes como o rei Herodes, denunciou injustiças e violências contra os mais pobres e cobrou mudança de atitude. Parecia que as pessoas que estavam longe
da vontade de Deus, estavam realmente fazendo o que não deviam. Por isso chamou para o arrependimento. Tinha convicção que o reconhecimento dos erros pessoais e sociais permitia sonhar com uma nova realidade. Carregava a certeza da fé de que o perdão de Deus abre as portas para profundas transformações pessoais e sociais. Embora tivesse uma vida de eremita, afastado da sociedade, importava-se com ela onde vivia. Sua teologia era pública, não escondia a sua mensagem e o seu interesse de ajudar a consertar, a arrumar o mundo em que vivia. João pagou com a vida, como nós vimos no texto, e de uma maneira horrível. O mesmo aconteceu com Jesus, para quem ele preparou o caminho. Lutero escreveu: não comemoramos esta festa de São João Batista, 24 de junho, por causa dele, mas por causa do seu ministério. Este dia de festa se refere a Cristo. Por isso a festa de São João Batista deve ser enaltecida como a de Cristo. Escreveu Lutero em uma prédica de 1525. É preciso coragem para anunciar a palavra de Deus. Sobre as pessoas que pregam com coerência e fidelidade ao Evangelho, há um peso nos ombros. Não é em vão que a morte cruel de João Batista é narrada pelo evangelista Marcos entre o envio e o retorno dos discípulos de Jesus Cristo. Todos voltaram, mas a história registra muitos casos de pessoas que perderam a vida por causa dessa pregação do Evangelho. Resta a certeza da promessa de Deus, que diz aos seus mensageiros: assim também é minha palavra, ela não voltará para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Isaías 55, versículo 11. A palavra de Deus não é coisa do passado. Quando atualizada, é lâmpada e luz para o nosso presente, o nosso contexto atual. Onde ela é pregada de maneira reta e pura, como diz Lutero, clareia a nossa realidade, revela os nossos pecados e convida ao arrependimento e compromete as pessoas com uma vida nova. Profecia na Bíblia nunca foi um exercício de adivinhação do futuro. Não. A palavra profética é uma denúncia das injustiças presentes, seja em nível pessoal ou social, e um chamado ao arrependimento. Se há mudança de comportamento, há esperança para o futuro. Se o rumo não muda, nada há para esperar senão destruição da boa criação de Deus. Convida ao arrependimento e compromete as pessoas com uma vida nova. Profecia na Bíblia nunca foi um exercício de adivinhação do futuro. Não. A palavra profética é uma denúncia das injustiças do presente, seja em nível pessoal ou social, e um chamado para o arrependimento. Se há mudança de comportamento, assim como João anunciava, há esperança para o futuro. Se o rumo não muda, nada há para esperar, senão destruição da boa criação de Deus. Também hoje é arriscado
falar e viver de acordo com o Evangelho de Jesus Cristo. Não faltam pessoas que acham que Deus só tem mensagem para a vida privada, da porta para dentro da nossa casa. Outros pensam que se trata de uma mensagem de esperança apenas para além dessa vida, para depois da morte. Sobre a realidade presente, a Igreja não deveria dar opinião. Em questões políticas, econômicas e culturais, a Igreja não deveria se meter, pensam muitos. Um posicionamento nas questões de ordem pública não é bem-vindo, assim como João Batista fez. Cabe aqui uma frase do bispo católico Dom Helder Câmara. Quando eu dava pão aos pobres, era chamado de santo. Quando perguntei por que os pobres não têm pão, fui chamado de comunista. A missão da Igreja de Cristo não é apenas socorrer as vítimas do mau funcionamento da nossa sociedade. A missão da Igreja é também revelar as razões de tanto mal e impedir que ele continue para a proteção da vida. Mas revelar as razões de tanto mal mexe com pessoas, mexe com estruturas. Mexe com a gente, com os nossos costumes, as nossas tradições e a nossa visão de mundo. Queremos que tudo permaneça como está. Em uma palavra, incomoda. A reação pode ser violenta, como prisão e morte. João Batista foi um exemplo. É perigoso ainda hoje uma teologia pública. A palavra de Deus que ilumina a nossa sociedade. O que fazer? Calar? Não, nunca. Termino com a estrofe de um hino que lembra a vocação de Jeremias, outro profeta, e por consequência de todas as pessoas batizadas. Hino 322, do livro de canto da ISLB, o profeta. A estrofe 2 diz assim: não temas arriscar-te, porque contigo eu estarei. Não temas anunciar-me, em tua boca eu falarei. Vai arrancar e derrubar. Entrego-te meu povo, vai arrancar e derrubar. Para edificares, destruirás e plantarás. Que a paz de Cristo, que excede todo o nosso entendimento, guarde o seu coração e mente em Cristo Jesus, sem medo e coerente com o Evangelho. Amém.
convido para nos dirigirmos a Deus em oração. Oremos. Senhor nosso Deus, nós te somos gratos, porque a Tua palavra chega até nós através de pessoas corajosas, assim como João Batista, assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que não temeram de anunciar a Tua palavra em público. Nós te agradecemos, Senhor, porque também hoje Tu dás coragem, tiras o medo das pessoas que recebem a tarefa de anunciar a Tua palavra, seja ela escrita, seja ela falada ou vivida. Obrigado, Senhor, que Tu nos dás esta coragem de seguirmos adiante, levando a Tua luz que ilumina nossa vida pessoal, também o mundo em que nós vivemos. Te pedimos, Senhor, fica com todas aquelas pessoas que se sentem angustiadas, com medo, doentes, enlutadas. Estende a Tua mão, Senhor, socorre-as, dá que possam recuperar a esperança, a certeza da fé de que não estão sós, que todos têm a Tua companhia e que Tu desejas o bem e não o mal para elas. Nós te pedimos, Senhor, fica com toda a Tua igreja, onde quer que haja um cristão, que não tenha medo de anunciar e de viver o Teu Evangelho no contexto onde vivem, possam ali ser luz, ser lâmpada, para que outras pessoas possam chegar a Ti, possam viver de acordo com o Teu Evangelho revelado em Cristo Jesus. Isso nós te pedimos e agradecemos, em nome de Teu Filho, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Chegamos ao fim de mais um programa Palavra de Esperança. Tenha coragem, não tenha medo de viver de acordo com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Anuncie a Sua palavra, seja ela escrita, falada, vivida. A promessa de Deus é que a Sua palavra não volta vazia, ela produz os seus frutos. Não tema arriscar-te, porque contigo eu estarei, disse Deus ao profeta Jeremias, e é esta palavra que nós também ouvimos hoje, essa promessa de Deus de estar conosco, seja na alegria, seja na tristeza e nas dificuldades. Nós nos despedimos aqui, na certeza da presença de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Vá em paz, sirva o Senhor com alegria, evite o mal, faça o bem.